Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa unidade número 2 e nessa unidade a gente vai conversar um pouquinho sobre as espécies de pena, sobre os regimes de pena e vamos conversar também sobre as fases da dosimetria. Então fica comigo aí e vamos seguindo. Olha só, falando um pouquinho sobre as espécies de pena, veja que na unidade anterior a gente conversou que as espécies de pena que eu tenho e as admitidas no Brasil, eu tenho então a privação da liberdade, eu tenho a pena restritiva de direitos e eu tenho a pena de multa ou pena pecuniária, como alguns chamam, tá? Vale lembrar que a nossa Constituição Federal, como no patamar ali de direitos fundamentais, ela alçou ao patamar de direitos fundamentais algumas situações relacionadas, por exemplo, à proibição de penas. Então ela disse o seguinte, olha, né, que é o famoso princípio da limitação das penas. Ela disse, olha, eu não posso admitir, então, penas de morte, né, isso está na Constituição Federal. Então, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Eu não posso admitir as chamadas penas de caráter perpétuo. Eu não admito a pena de banimento. Não admito penas cruéis, penas de trabalhos forçados. Então, veja que a Constituição Federal, né, através do chamado princípio da limitação das penas, falou, olha, as penas que não podem acontecer são essas. E aí você vai ver que o artigo 32 do Código Penal veio e falou, bom, as penas no Brasil são as seguintes. Aí ele falou da privativa de liberdade, da restritiva de direitos e da pena de multa ou pecuniária, tá? Então veja, é bom fazer esse paralelo inicial aqui, porque de maneira alguma, e você como estudante de direito sabe muito bem, que eu não posso ter leis abaixo da Constituição que estejam em confronto com ela, certo? A gente sempre tem aí a supremacia da Constituição. Bom, se uma determinada lei, ela em algum momento bate, vai contra, né, viola a Constituição Federal, é essa lei que sai do ordenamento, tá? Seja a lei inteira, seja um pedaço dela, um pedaço do artigo e assim por diante, certo? Então note que eu preciso te dizer o seguinte, iniciando por essa questão das espécies de pena, aí a gente tem os chamados regimes, tá? E aí eu vou te convidar para a gente, né, dar uma relembrada aí no artigo 33 do nosso Código Penal, porque ele fala uma coisa muito importante, tá? Veja, ele diz que a pena, ela será cumprida de forma progressiva. O que ele quis dizer com isso? Inclusive tem uma súmula, né, do Superior Tribunal de Justiça, em que ela proíbe, né, a súmula 491, em que ela proíbe a utilização da chamada progressão per saltum. O que isso quer dizer? Progressão por salto. Ou seja, se eu tenho lá, veja que o legislador começou dizendo no 33 que a pena será cumprida na forma progressiva. Se é da forma progressiva, quer dizer que é passo a passo, né, meu amigo? É processo por processo, né? Na verdade, é passo por passo. Logo, você vai ver que então eu tenho 3 regimes de pena no Brasil. Regime de cumprimento da pena, tá? O chamado regime fechado, o chamado regime semiaberto e o chamado regime aberto. Mas aí veja comigo aqui, ó. Por que a pena será cumprida de forma progressiva e eu não posso ter progressão por salto? Simples. Eu posso ir do regime fechado para o regime aberto? Resposta, não. Quer dizer que eu tenho que ir do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Tá certo? Então essa é a forma correta de se analisar isso aqui. E aí, o nosso artigo 33, ele vai mais. Então ele diz lá, ó, a pena será cumprida de forma progressiva, né? Sendo que os regimes de reclusão, e aí você vai ver que todo crime, ou ele está escrito que é reclusão, eu não disse contravenção penal, tá? Eu disse crime. Então no Código Penal, todos os delitos estão escritos assim, ó, ou reclusão de tanto a tanto, ou detenção de tanto a tanto. Quando ele diz pra gente a reclusão de tanto a tanto, e aí a gente vai olhar lá no tipo penal, no chamado preceito secundário, tá? Só pra te lembrar um pouquinho da estrutura do tipo penal. O tipo penal ele tem um preceito primário e tem um preceito secundário. No preceito primário é onde está descrita a conduta criminosa, certo? Foi onde o legislador falou assim, olha, essa conduta aqui, eu entendo que ela é a conduta criminalizada, tá? Descreveu a conduta previamente. Princípio da legalidade, lembra? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só que ele também disse no preceito secundário, também virada a ideia da legalidade, você vai ver o que ele disse no preceito secundário. Aí ele fala lá assim, ó, se a conduta for essa, ele fala reclusão tantos a tantos anos e multa. Detenção tanto a tantos anos ou multa. Detenção tantos a tantos anos, reclusão tantos a tantos anos, não fala de multa. Então veja só que à medida que a gente vai olhando os tipos penais, a gente vai descobrindo então o quê? Que eu tenho lá no tipo penal, no preceito secundário, a reclusão, e eu tenho a detenção.
A reclusão, ela pode ser cumprida nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Já a detenção, ela só poderá ser cumprida no regime semiaberto e no aberto. A detenção não admite regime fechado, tá? Então essa é a previsão que nós temos aí, né, nessa visão já ali do caput do artigo 33. E outro ponto importante nele aí é o parágrafo 2º. Porque no parágrafo 2º ele conta assim pra gente, ó, que como é que eu vou saber então, que é uma curiosidade de todo mundo, inclusive você que está me assistindo agora, quando a gente olha para o regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, como é que eu vou saber se vai ser fechado, semiaberto ou aberto? Aí, a gente precisa dizer o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, ele vai contar pra gente exatamente isso. Aquele regime, ele vai ser aplicado quando eu estiver falando de que quantidade de pena. E aí eu vou te falar a ideia básica primeiro, tá? Assim, ó. Vai ser regime fechado toda vez que a pena aplicada ao cidadão aí for superior, guarda bem essa ideia, superior a 8 anos, tá? Então, se ela tiver exatos 8 anos, não é regime fechado, é regime semiaberto, tá? Então, a regra é, se tiver mais que 8 anos, o cidadão tem que cumprir a pena inicialmente no regime fechado, certo? E para ser semiaberto? Para ser semiaberto, a pena tem que ter, então, a pena aplicada, tá? Tem que ter mais que 4 anos até o limite de 8 anos. Então, 8 anos exatos dá semiaberto. 8 anos em um dia já dá regime fechado. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Então, mais que 4 anos até 8, o regime é o regime semiaberto. E o regime aberto, como é que eu falo sobre ele? Bom, é se a pena tiver 4 anos ou menos. Então até que ele até fala, né? Tiver, né, foi igual ou inferior a 4 anos, certo? Então é assim. Agora, presta atenção, por que eu falei em regra? Porque você vai ver que o próprio artigo 33, ele vai falar pra gente que o juiz, ele pode colocar o réu num regime de pena pior do que aquele que a pena dele admite. Entretanto, para poder fazer isso, ele precisa de um negócio chamado fundamentação idônea, ou seja, o juiz tem que colocar fundamentações concretas para dizer, por exemplo, por que ele botou um cara que tem regime pena de 6 anos no regime fechado, certo? Ele tem que dizer o porquê. Ele pode fazer isso? Pode, tem autorização do Código Penal, inclusive. Entretanto, para fazê-lo, ele vai precisar na verdade, da fundamentação aí, que é um dever de todo magistrado na decisão judicial, tá certo? E aí, mais algumas coisas eu posso te dizer. Para te dar um exemplo até, vamos falar em um caso, por exemplo, que ele recebeu, por exemplo, uma pena de 6 anos e está no fechado. Bem comum, tá? Tráfico de drogas. Cidadão, por exemplo, aí, o tráfico de drogas, ele tem pena de 5 a 15 anos. E devido às circunstâncias ali, de repente, o juiz aplicou para ele aí uma pena de 6 anos. E o juiz fala, bom, eu vou te colocar com 6 anos no regime fechado, por quê? Aí ele fundamenta lá, pode ser, por exemplo, porque ele é ligado a grupo criminoso violento para a prática de tráfico de drogas, pode ser, porque ele faz parte, é membro de organização criminosa, pode ser. Pode ser porque o tráfico foi cometido num contexto de elevada estrutura, ou seja, um tráfico ousado, né? Aquele que ele fez aí uma estratégia bastante ousada. Pode ser? Também pode ser, certo? Então são exemplos aí para você saber como que com a pena que seria do semiaberto, o juiz pode colocá-lo no fechado. E mais um detalhe. Para os regimes aberto e semiaberto, em razão da reincidência do réu, eu admito a colocação dele no regime a mais. Como assim? Sabe que o próprio artigo 33, parágrafo 2º, nas alíneas B e C, na B, ele fala sobre o semiaberto. Ele fala assim, ó, lembra que eu disse? Vai ser semiaberto quando? Quando a pena tiver mais que 4 até 8. Aí ele fala uma vírgula assim, ó, salvo questão da reincidência. Quer dizer que, se eu tiver um cidadão que tem uma pena a mais que 4 anos até 8, eu poderia colocá-lo no fechado, se ele fosse reincidente, poderia, tá vendo que eu fui o regime acima? Então ele estava com a pena de 6 anos, de 7 anos, por exemplo, de 5 anos, ou seja, qualquer uma acima de 4 anos. Então, está com a pena de 7 anos, mas ele é reincidente. Bom, em regra, seria, né, 7 anos seria regime semiaberto, porém, em razão da reincidência, o juiz pode, então, colocá-lo no regime fechado.
tá certo? Então eu posso colocar no regime fechado por fundamentação concreta ou em razão da reincidência, tá certo? Esse é um lado. Mesma coisa vale para o regime aberto. A gente sabe que o regime aberto é pena igual a 4 anos ou inferior a eles. E aí você vai perceber o seguinte, bom, se eu olhar para o meu crime ali, que tem pena de 3 anos, mas eu sou reincidente, isso autoriza com que o juiz me coloque no regime semiaberto, tá vendo? Ah, professor, por que não cabe no fechado? Por razões óbvias, né? Porque se ele tiver, por exemplo, mais que 8 anos de pena e tiver reincidência, qual é o regime acima que você vai colocar ele, meu amigo? Não tem, né? Porque o Brasil não tem pena de morte, nem uma pena pior do que a privação da liberdade, tá? Então presta atenção porque só cabe no semiaberto e no aberto, tá? E aí vamos mais. Prosseguindo um pouquinho ainda na linha, você já sabe então a questão da progressão de regime. E aí eu vou falar de um ponto aqui específico que é um ponto relacionado às penas de crimes praticados contra a administração pública, tá? Para que eu possa progredir de regime, e você já sabe então que de acordo com 33, a minha pena, né, vai ser cumprida na forma progressiva. Sendo ela cumprida na forma progressiva, quer dizer que eu vou do fechado para o semiaberto para o aberto. E aí, o que eu posso te dizer? Eu já sei que não posso saltar, certo? Só que, para eu progredir então de regime, eu preciso cumprir 2 coisas. Primeiro, o chamado requisito objetivo. Requisito objetivo é tempo de pena, tá? Então, hoje você vai ver que o pacote de crime em 2019 mexeu no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ele falou lá, agora eu verifico a progressão de regime, ou seja, o requisito objetivo é verificado por uma porcentagem. Então eu posso, por exemplo, perceber que crimes para o réu que é primário, que foi um crime sem violência ou grave ameaça, 16%. Ele é reincidente em crimes sem violência ou grave ameaça, 20%. Então, do montante da pena aplicada, ele tem que cumprir 16, 20, 25, 30, 40, 50, 55, que é a da questão do feminicídio, 60, 70, certo? São as porcentagens que estão no artigo 112 da LEP. Então, só para você entender isso aí, cumprido o requisito objetivo, eu posso progredir de regime? Não, porque eu preciso juntar mais um. Eu preciso juntar um requisito subjetivo, que é o bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, tá? E cuidado, o pacote anticrime acrescentou uma outra obrigatoriedade para a progressão de regime, que é um negócio chamado exame criminológico. O exame criminológico, ele é um exame feito, uma análise feita por uma equipe multidisciplinar, onde eu vou ter psicólogos, vou ter assistentes sociais, vou ter aí juristas, né? Onde eu vou avaliar o réu e ver se, de fato, ele tem condição de voltar à sociedade. Então, hoje se tornou obrigatória a realização do exame criminológico através do pacote anticrime, e não era, tá? Essa foi uma modificação que a gente verificou em 2019 aí. E por que eu tô te dizendo isso? Porque se o crime for contra a administração pública, eu vou voltar lá no parágrafo 4 do 33 para te dizer que, para progredir de regime em crimes contra a administração pública, além de cumprir o requisito objetivo, tempo de pena, o requisito subjetivo, bom comportamento, eu preciso cumprir o quê? A reparação integral do dano ou a restituição da coisa, tá? Então, se eu, por exemplo, desviei o dinheiro na licitação, bom, além de devolver o dinheiro, né? Na verdade, além de cumprir o requisito objetivo, que é o tempo de pena, e o subjetivo, que é o bom comportamento, ainda preciso ter lá restituído os valores que eu desviei da licitação, certo? Então esse é o ponto que a gente precisa observar aí para entender um pouco da progressão de regime. Evoluindo um pouco mais, aí chega, né, o ápice da curiosidade. Bom, como que eu aplico a pena? Para a nossa alegria, o Código Penal trouxe a forma disso acontecer, tá? Ele trouxe lá o chamado critério trifásico, né? Critério criado aí pelo saudoso Nelson Hungria, um dos grandes escritores de direito penal. Veja que Nelson Hungria, e aí ficou conhecido como um critério de Nelson Hungria, o critério trifásico de Nelson Hungria. Nelson Hungria, ele disse pra gente o seguinte, bom, como é que eu aplico a pena? Aí ele falou, na forma do artigo 68 do Código Penal, que lá tem um roteirinho. Eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira fase, de critério trifásico. Na primeira fase, eu faço a análise das chamadas circunstâncias vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, circunstâncias do crime, motivos, consequências, personalidade do agente, né, conduta social, né, melhor dizendo, personalidade do agente, antecedentes, tá? Então eu estabeleço aí nesse filtro com 8 estágios, que 8 é o número de vetoriais judiciais que eu tenho no artigo 59, tá? E aí veja, então na primeira fase eu vou estabelecer a chamada pena base. Veja o seguinte, o ponto de partida do nosso juiz aqui, que é o aplicador da pena, vem lá da pena mínima.
que o legislador combinou. Então, se a pena é de 1 ano, o juiz vai colocar lá no filtro das 8 estágios o quê? 1 ano. E daí ele começa. Fala, peraí, bom, eu vou analisar as 8 circunstâncias. O resultado da primeira fase, ele pode ser igual à pena mínima ou não. Vai depender de como o crime foi cometido. E da análise do juiz, obviamente. O que eu quero dizer em relação a isso? É que o resultado desse passar a pena pelo filtro de 8 estágios, como eu sempre costumo dizer, a gente vai chamar de pena base, certo? Veja que aquela pena que for o ponto de partida do juiz é uma pena mínima, tá? Não faça essa confusão, porque ela é muito comum de ser feita. Então, o juiz parte da pena mínima, é o meu ponto de partida. O juiz, então, faz a primeira fase da dosimetria da pena e observa, na verdade, obtém a pena base. Saindo da primeira fase, ele vai para a segunda. Na segunda, ele analisa circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Lembre-se que as circunstâncias agravantes estão aí nos artigos 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes no 66, com 65, melhor dizendo, com a atenuante genérica do artigo 66, certo? Então, todas essas têm uma lista. E o juiz pode agravar a pena ainda que as partes não tenham pedido. Tá bom? E por fim, ele então chega na pena intermediária e por fim ele chega na chamada pena definitiva, que é o quê? A aplicação das causas de aumento e diminuição, que são frações presentes em cada um dos tipos penais. Então o tipo penal, por exemplo, do roubo, ele fala que se o crime for cometido com arma de fogo, eu tenho um aumento aí de 2/3 da pena, certo? Mas se ele for cometido, por exemplo, com arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí ao invés de ser 2/3 da pena, aumenta o dobro, tá certo? Então você vai perceber que a causa de aumento é analisada na terceira fase. Relembrando, critério trifásico do Nelson Hungria, primeira fase, pena base, segunda fase, né, que são e as circunstâncias do 59, segunda fase, agravantes e atenuantes, pena intermediária, e a terceira fase, que são aí as causas de aumento e de diminuição presentes aí nos próprios tipos penais. Tá certo? E aí, prosseguindo um pouco mais aqui, na primeira fase, então, eu falava sobre as vetoriais 59, né? Então, o juiz vai colocar aquele estágio ali. E lembrando, o nosso acusado aqui, né, para cada uma das circunstâncias que tenha sido julgadas negativas, você vai ver que o juiz vai aumentar um tanto X de pena. Então, ele pode aumentar, por exemplo, 1/8, 1/6. A gente obtém essa conta como? Através do chamado termo médio entre a diferença da mínima e a máxima. Então, se a minha pena tem de 4 a 10 anos, a diferença entre 4 e 10 anos são 6. Seria 1/8 de 6, tá certo? Essa é a visão aí, para que a gente pudesse, então, fazer a conta e saber, bom, para cada uma julgada desfavorável, as consequências foram negativas, os motivos foram negativos, a conduta social do acusado é negativa, e assim por diante. Nesse caso, então, você vai perceber que o nosso juiz aí, ele aumentará, por exemplo, 1/6, 1/8, 1/3, 1/4 né, daquele tempo ali, dessa conta que eu acabei de falar, na pena, para que então ele estabeleça a chamada pena base, certo? Então essa é a matemática aí da primeira fase da dosimetria. Na segunda, eu vou ter as chamadas agravantes e atenuantes. Agravantes, eu tenho lá no 61 aquelas que são as chamadas agravantes genéricas, tá? E elas são genéricas porque elas têm um caráter subsidiário. Como assim um caráter subsidiário? Eu só aplico algo que está no rol das agravantes, melhor dizendo, aí do artigo 61, se ele não tiver sido ou parte do tipo penal ou se ele não tiver sido utilizado no tipo penal já como qualificador, certo? Lembrando que bate-bola rápido, agravantes e atenuantes não têm valor matemático definido em lei, fica a critério de razoabilidade e proporcionalidade do juiz. As causas de aumento e diminuição, elas são representadas sempre por frações ou por um fator multiplicador. É o dobro, o triplo, é metade, é 1/6, é 1/8, é 1/3. Então essas são causas de aumento. Estou te ensinando isso para você aprender a identificar, tá? E as qualificadoras, elas fazem aí ou têm o poder de aumentar, né, o patamar mínimo e máximo de pena, tá certo? Então a pena que era ali de 1 a 4 anos na modalidade simples passa a ser de 2 a 8 na modalidade qualificada, tá certo? Foi o legislador já de início dando uma quantidade de pena a mais, né? Subindo, elevando aí a necessidade da resposta penal, tá bom? E aí, nesse ponto aqui, né, nós vamos nos encaminhando para a parte final aí, aonde eu vou te dizer o seguinte, olha só, quando a gente fala então das 3 fases da dosimetria, disse agora há pouco sobre a pena definitiva, as causas de aumento, você vai perceber então que representadas por frações são aplicadas lá na última etapa,
certo? Então, depois que eu passei pela pena base, passei pela pena intermediária, eu vou avaliar se tem causa de aumento de diminuição ou não. E aí, vou estabelecer a pena definitiva para o nosso acusado, tá certo? Então, sendo esses os pontos para a gente tratar aqui nesse módulo, a dosimetria da pena, as espécies de pena, os regimes. Então, eu te convido para daqui a pouco estar comigo no próximo módulo para a gente continuar o nosso estudo de Direito Penal e Teoria da Pena. Te aguardo. Até logo.